Olá a todos, bem-vindos ao canal Pitada de Teologia. Hoje vamos explorar as principais diferenças entre as duas importantes correntes teológicas do cristianismo, o calvinismo e o arminianismo. Essas duas visões têm influenciado profundamente a teologia cristã e a prática da fé ao longo dos séculos. Nós vamos entender suas origens, crenças principais e como elas se comparam. Antes de nós começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E na descrição deste vídeo eu estarei deixando alguns links disponíveis para que você aprofunde mais o seu conhecimento sobre o calvinismo e o arminianismo. Vale a pena você dar uma conferida. Origem e contexto histórico. O calvinismo tem seu nome derivado de João Calvino, um teólogo francês do século XVI, um dos líderes da Reforma Protestante. João Calvino foi um dos teólogos mais influentes do seu tempo, e suas ideias moldaram profundamente a teologia protestante, especialmente na Suíça, França, Holanda e Escócia. O arminianismo, por sua vez, deve seu nome a Jacobus Arminius, um teólogo holandês que viveu no final do século XVI e início do século XVII. Armínio inicialmente foi um estudante das ideias calvinistas, mas ao longo do tempo desenvolveu suas próprias interpretações teológicas que divergem significativamente do calvinismo. A controvérsia entre as duas correntes teológicas se intensificou após a morte de Armínio, resultando no Sínodo de Dort, entre 1618 e 1619, onde os 5 pontos do calvinismo foram formulados em resposta às objeções arminianas. Principais doutrinas do calvinismo. O calvinismo é frequentemente resumido pelos 5 pontos da tulipe. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. 5, perseverança dos santos. Depravação total. Todos os seres humanos são pecadores por natureza, incapazes de escolher Deus por conta própria. Isso significa que o pecado afeta todos os aspectos da existência humana. Eleição incondicional. Deus escolhe quem será salvo independentemente de qualquer mérito humano. A escolha divina é baseada exclusivamente na sua vontade soberana. Expiação limitada. Jesus morreu apenas pelos eleitos. Isso quer dizer que a obra redentora de Cristo é eficaz apenas para aqueles que Deus escolheu. Graça irresistível. Quando Deus chama uma pessoa à salvação, essa pessoa inevitavelmente virá a Cristo. A graça de Deus é tão poderosa que não pode ser resistida. Perseverança dos santos. Aqueles que são eleitos por Deus continuarão na fé até o fim. Os verdadeiros crentes são preservados pela graça de Deus e nunca perderão a sua salvação. Esses pontos foram estabelecidos para responder às doutrinas arminianas e reafirmar a soberania de Deus na salvação. Principais doutrinas do arminianismo. O arminianismo, em resposta, pode ser resumido por 5 pontos também, que são: primeiro, depravação parcial. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação universal. Quarto, graça resistível. E quinto, possibilidade de apostasia. Depravação parcial. Embora o pecado tenha afetado toda a humanidade, a graça preveniente permite que todos respondam ao chamado de Deus. Esta graça é uma assistência divina que restaura a capacidade humana de responder ao Evangelho. Eleição condicional. Deus escolhe salvar aqueles que Ele sabe que crerão em Cristo. A eleição é baseada na presciência de Deus sobre quem terá fé. Expiação universal. Os arminianos dizem que Jesus morreu por todos, e
e sua salvação é oferecida a todos. Isso significa que qualquer pessoa pode ser salva se aceitar a fé em Cristo. Graça irresistível. As pessoas podem resistir à graça de Deus, embora Deus chame todos à salvação. O ser humano tem um livre arbítrio para aceitar ou rejeitar este chamado. Possibilidade de apostasia. É possível para os crentes cair da graça e perder a salvação. A segurança eterna da perseverança contínua na fé. Essas doutrinas enfatizam a responsabilidade humana e a liberdade de escolha no processo de salvação. Comparação das doutrinas. Vamos comparar algumas dessas doutrinas de forma mais detalhada. Sobre a natureza do pecado e da graça. O calvinismo vê a humanidade como totalmente depravada, enquanto o arminianismo acredita em uma depravação parcial com a graça preveniente. Na eleição. O calvinismo defende a eleição incondicional, já o arminianismo defende a eleição baseada na presciência de Deus. Na expiação. O calvinismo limita a expiação aos eleitos, enquanto o arminianismo a vê como universal. Na graça. O calvinismo acredita que a graça é irresistível, enquanto o arminianismo afirma que a graça pode ser resistida. Na perseverança. O calvinismo acredita que os santos perseverarão, enquanto o arminianismo deixa em aberto a possibilidade de apostasia. Essas diferenças teológicas têm impactos significativos nas práticas e na espiritualidade dos cristãos. Por exemplo, a visão calvinista tende a enfatizar a segurança eterna e a confiança na obra soberana de Deus, enquanto a visão arminiana enfatiza a responsabilidade e a colaboração humana na salvação. Essas diferenças teológicas têm impacto significativo nas práticas e na espiritualidade dos cristãos. Independentemente da sua posição, é importante estudar e compreender essas perspectivas para enriquecer nossa fé e dialogar com respeito e entendimento. É necessário dizer que, independentemente das nossas diferenças entre calvinistas e arminianos, é interessante que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma igreja, servimos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. Essas diferenças são apenas diferenças teológicas, mas as coisas que nos unem são muito mais do que aquelas que nos dividem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Lembre-se, somos irmãos em Cristo, independentemente se você segue a linha de pensamento calvinista ou arminiana. Até a próxima, tchau.